Bom dia. Bom dia. Peraí. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Roberta Ávila, sou psicóloga e subsecretária da Defensoria Pública, subsecretária de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal. Hoje estou aqui na função de moderadora da nossa primeira live com a temática sobre violência doméstica e familiar e os impactos do confinamento. A nossa convidada especial é a nossa coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, a nossa defensora doutora Rita Lima. Contaremos ainda com a participação especial da nossa defensora pública geral, doutora Maria José de Nápoles. Essa live ela está prevista para ter a duração de 1 hora. Iremos responder a todas as perguntas que surgirem durante a live. Eu desejo que a nossa tarde seja uma tarde profícua, de muita troca de informação, conhecimento e aprendizado. E agora vou convidar a nossa defensora geral para entrar na live. Ai, só um minutinho, desculpa. Estava fazendo um convite para a nossa defensora geral participar da live e estou aguardando aqui. Pronto. Oi, doutora Maria, seja muito bem-vinda. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde para todo mundo que está vendo a gente. Doutora Maria, eu queria aproveitar rapidamente aqui esse espaço para desejar os parabéns, né, pelo dia de hoje. Hoje a gente não só vai abordar uma temática tão cara e tão importante para a gente, mas hoje a gente também comemora o Dia Nacional da Defensoria. E eu queria, na sua pessoa, cumprimentar a todas as servidoras e servidores dessa casa que desempenham, né, suas atividades com muita vocação. Pensei em Aristóteles, doutora Maria, quando ele fala que quando os nossos talentos encontram as necessidades do mundo, ali está a nossa vocação. E eu, assim, parabenizo a todos e principalmente a você pela condução, né, dessa gestão, com muita vocação e maestria por percorrer aí essa justiça social como propósito. É com muito orgulho que eu faço parte dessa instituição, sendo conduzida por uma mulher guerreira, aguerrida, sensível. Isso faz toda a diferença nesse caminho de assegurar aí os direitos dos nossos usuários. Parabéns, doutora Maria. Obrigada, Roberta. Eu não mereço todas essas palavras, não, mas assim, eu acolho com humildade, com carinho, porque eu sei que vem de você e é de coração. Com Mas, certeza. gente, obrigada para todo mundo que está nos assistindo. Hoje realmente é o dia da Defensoria Pública. E a gente quis fazer, então, uma live com vocês, mulheres, né, tratando de um assunto super especial para a gente. Logo quando eu assumi aí a gestão da Defensoria Pública, eu já falei que queria realmente investir no campo da política institucional relativa à mulher, porque eu sei que nós, mulheres, temos muitas necessidades, passamos por muitos problemas, e nada melhor do que no campo da violência doméstica, né? Nós temos também um problema aí para ser tratado e tratado com carinho e tratado com rigor. E então, desde quando eu assumi a Defensoria Geral, eu assumi
né, o compromisso de fortalecer a política institucional relativa às mulheres. E aí é com muito, muito orgulho, muito carinho que eu posso falar para todo mundo que nós conseguimos, então, lotar mais uma defensora no nosso Núcleo da Mulher, há uma semana atrás. Depois de tantos anos de luta, depois de tantos anos de batalha, para fortalecer essa política, finalmente nós conseguimos lotar mais uma defensora pública no Núcleo da Mulher. Nós temos hoje, então, a doutora Rita como coordenadora, a quem eu aqui já agradeço de antemão. E a doutora Yalami, que também é uma profissional excepcional que está indo para o Núcleo da Mulher. Temos a Roberta aí sempre auxiliando essa política, né, Roberta também, o pessoal da escola, da defensoria. Todos os demais defensores e defensoras também que trabalham aguerridamente na ponta, na linha de frente, seja direto ou indiretamente, estão sempre fortalecendo essa política institucional. E no Dia da Defensoria Pública, eu queria trazer assim, uma mensagem para todos os defensores, todas as defensoras, e não só eles, mas todos os nossos servidores, estagiários, estagiárias, colaboradores, colaboradoras, vocês fazem parte do time. Isso é um time. E todo mundo aqui faz parte desse time. E esse time se orgulha muito de, no seu dia, estar cumprindo um papel tão relevante num período tão difícil como esse que a gente está passando. Mas eu tenho absoluta certeza que todos estão orando, todos estão rezando, estão bem de saúde nas suas casas, os nossos servidores, os nossos defensores e defensoras, né? Peço a Deus que proteja-os, que guie a vida de vocês nesse período, e que estejam firmes, porque os nossos assistidos continuam precisando da gente, e o celular da chefe não para de tocar. Nossos assistidos continuam precisando da gente. E a gente vê isso no nosso dia a dia, nos nossos núcleos. Estamos aí a todo vapor fazendo atendimento remoto, né? Na maioria dos núcleos também temos o atendimento de plantão presencial. Nosso núcleo da saúde está a todo vapor para atender a população do DF. O núcleo da mulher, que também tem passado por uma demanda alta nesse período, também o núcleo de execução penal. E os outros núcleos também da Defensoria, que têm continuado firme aí no trabalho de proteção e de acesso à justiça, de proteção das pessoas mais carentes e de acesso à justiça para essas pessoas. Porque, como eu venho reiteradamente falando, Defensoria vai muito além do acesso à justiça. É o acesso à justiça pleno, é o estar ao lado do assistido e da assistida também, para, por meio de uma força própria, de um senso crítico próprio, fortalecê-lo, a fim de que ele alcance a liberdade e a igualdade. Que, como eu sempre falo, sem as quais liberdade e igualdade não há cidadania. Então, parabéns para a Defensoria Pública, parabéns para nós que fazemos esse papel, que buscamos aí empoderar esse nosso assistido, a nossa assistida. E assistidas, eu tenho certeza que eu vou deixar vocês em boas mãos com a doutora Rita. Ela é excepcional, sou muito fã dessa mulher. Então, aproveitem a live, aproveitem o nosso Núcleo da Mulher. Sempre que precisarem, nós estaremos aí sempre firmes e esperando o contato de vocês, porque a Defensoria não para no isolamento. Nem no nosso dia e nem no isolamento. Então, continuem com a gente e boa live aí para vocês com a Rita, viu? Eu sou fã dessa mulher. Obrigada, doutora Maria. Muito bom contar aqui com a sua participação, né? E sobre os desafios, só mais uma pequena contribuição aqui, doutora Maria. A gente aqui, né, que também trabalha aqui na linha de frente, com os assistidos, a gente está aqui querendo saber dos novos desafios desse mandato, né? Com muita felicidade que a gente fica, né, acompanhando e fazendo parte desse time. Desafios são muitos, né, gente? Agora com o plano aí Mansueto, a gente sabe que a gente vai ter a gente vai ter que lutar muito, né, pelo nosso custeio, pelo orçamento, pela nomeação de defensores, de servidores. A gente sabe que a gente tem dado muito, a gente tem batalhado muito para fortalecer a instituição, para consolidar o papel da defensoria.
mas a gente ainda tem muito a alcançar. Muito. A questão orçamentária é uma questão que tem nos preocupado, que é muito relevante, tem nos preocupado bastante, a questão do nosso próprio custeio, né, enquanto instituição. A necessidade que nós temos ainda de ter mais um número a mais de defensores e servidores, as nossas próprias condições de trabalho, né? Eu acho que a gente tem que investir mais. Os desafios são diários e são muitos. A gente tem que investir muito em tecnologia, a gente tem que investir em sistemas de informação, a gente tem que investir no nosso corpo técnico, na nossa estrutura material. E isso não nos... O que nos move não necessariamente é a estrutura em si, mas é saber que essa estrutura que nós buscamos, ela tem por finalidade um atendimento melhor para a população. Que essa população que merece, sim, merece um atendimento de qualidade e merece as portas abertas dos órgãos públicos, defensoria e os demais para atendimento, porque nós somos servidores públicos, né, e temos o dever de servir essa comunidade. Mas também precisamos de investimento para que esse dever, para que esse compromisso seja cumprido de uma forma plena, de uma forma concreta e eficaz para essas pessoas que precisam. Muito obrigada, doutora Maria, por essa participação especial num dia tão rico, né? Não só de temática, mas para essa defensoria da qual eu me orgulho em fazer parte. Muito obrigada, doutora Maria. Ai, gente, só um recadinho final. A gente tem mais de 50 mil cartilhas da mulher que a gente quer distribuir por todo esse Distrito Federal. Já parabenizo aqui a Rita por ter capitaneado aí esse projeto tão relevante juntamente com a escola e com os demais que contribuíram aí para esse projeto. A gente tem 50 mil cartilhas para distribuir por todo esse DF, para trazer para as nossas mulheres, para as nossas jovens, educação em direitos também no campo da violência doméstica e da questão de gênero. Então, aproveitem esse material que está ótimo, está maravilhoso. Então tá Beijo joia. para todo mundo. Obrigada, doutora Maria. Então agora eu vou convidar a nossa coordenadora do Núcleo da Defesa da Mulher, né, das Mulheres, nossa defensora doutora Rita Lima. Deixa eu achá-la aqui. Pronto. Seja muito bem-vinda, doutora Rita. Olá. Obrigada. Obrigada. Estava aqui acompanhando as generosas palavras da Maria José. Ai, pois é, muito bom, né? Toda essa contextualização, esse conforto, né? Essa condução dessa gestão nos estimula, né? E reforça aí a vocação que todos nós precisamos ter para estar trabalhando e atuando aqui nessa casa, né? É verdade, com certeza. E doutora Rita, hoje a gente vai falar bastante, né, sobre violência doméstica e familiar e os impactos do confinamento. Eu já tenho algumas perguntas aqui, né, que foram pré-selecionadas diante de muitas, né, muitas dúvidas, muitos questionamentos. E também vamos ter perguntas que vão chegar durante o decorrer da live. Então a gente prioriza para que os nossos assistidos e assistidas, né, passem a receber maiores informações, tirem suas dúvidas. Então eu vou estar aqui moderando, né, e tentando com você organizar essas perguntas, tá certo? E eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Segundo a ONU, mulheres de todo o mundo têm sofrido com a violência doméstica durante o período de isolamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde devido à pandemia do novo coronavírus. Isso porque muitas estão em domicílio, isoladas ao lado de seus agressores.
Diante dessa realidade, o que o Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa das Mulheres vem fazendo para garantir assistência jurídica às mulheres vítimas de violência doméstica do Distrito Federal? Roberta, a gente se preocupou muito quando veio a determinação e a necessidade de isolamento social, porque a gente sabe que essa é uma necessidade para fins de evitar um alastrar da contaminação pelo Covid-19. Então, são medidas, de fato, muito importantes. Porém, o confinamento da vítima com o agressor faz com que a vítima esteja no lugar que, infelizmente, no Brasil, para as mulheres, é o lugar mais arriscado para a vida dessas mulheres, porque a violência contra a mulher, ela acontece majoritariamente no ambiente doméstico. Então, com o confinamento, isso gera problemas, né, para a saúde mental das pessoas já de pronto, em geral, e isso agrava ainda mais a possibilidade e o risco de ocorrência de episódios violentos. O que o NAJ Mulher fez, né, o que o NUDEM tem feito no Distrito Federal, foi primeiramente, já de pronto, começar a receber todas as demandas que fossem necessárias por e-mail, e também disponibilizamos um celular funcional para a recepção de todas as demandas que forem necessárias. Eu fiz aqui um papelzinho ao contrário, porque é difícil a gente colocar na câmera frontal, mas esse é o nosso e-mail, é najmulher@defensoria.df.gov.br, e esse é o nosso telefone funcional, 993590032. Então, a gente tem feito e tem recebido os atendimentos por demanda das mulheres desses canais, e também nós articulamos uma organização do próprio núcleo para que os processos todos que continuam tramitando, a justiça não parou, principalmente nos casos de medida protetiva de urgência, porque são processos de natureza urgente, então os prazos continuam correndo. A gente também organizou a equipe de modo que o atendimento pudesse ser feito de forma remota, sempre que possível, digitalizando os documentos, pedindo prazo para a gente fazer a juntada desses documentos. Então, a gente tem conseguido manter o atendimento da Defensoria Pública remotamente. Nossa, e então, doutora Rita, só lembrando que esses contatos, acho que eu vou tirar o fone, quer começar? Tá melhor? Tá dando eco? Alguém comentou aqui no chat que deu eco, mas para mim não tava. Para mim tá ok, então eu não sei. Ok. Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Essa live a gente vai aprendendo, né, doutora Rita? Não, é assim mesmo. Sim, mas eu fui tentar ajustar porque alguém comentou que estava dando eco. Melhorou? Foi. Tá. Se o pessoal puder dar o retorno para ver se a Roberta está dando eco ainda para vocês, para mim aqui tá ok. Aham. Então, olha só, doutora Rita, em que peça você tenha passado aqui o e-mail, o telefone de contato, vale dizer para as pessoas, para os espectadores que estão nos assistindo, que todas essas informações, elas serão disponibilizadas após a live e nas matérias, né, relativas a essa live dessa temática de hoje. Por isso, gente, acessem o site da Defensoria, www.defensoria.df.gov.br. Curtam a página do Facebook, que é maravilhosa, da Defensoria, @DefensoriaDF, e sigam também o perfil da Defensoria, @DefensoriaDF, né? Para que vocês acompanhem as matérias, enfim, para que a gente fique cada vez mais próximos também pelas redes sociais. É muito importante que vocês sigam, né, a Defensoria, curtam as páginas, tirem dúvidas, se aproximem cada vez mais da gente, né, doutora Rita? Eu queria com também, doutora Rita, eu queria falar também sobre esse atendimento, né? A gente perguntou para você sobre o atendimento jurídico, né? Porque muitas mulheres têm dúvidas, né? Como é que ainda está o meu processo? Como é que isso está acontecendo? Eu estou sendo acompanhada, está sendo acompanhada, e muito bem acompanhada, viu? Nossa coordenadora está aqui à frente e acompanha e gerencia todo não só os processos, né, mas os casos novos que vão surgindo. Além disso, a gente também, né, doutora Rita, tá lá, a gente que eu falo, psicossocial,
né? A gente, em parceria aqui com a doutora Rita, faz um plantão presencial, também acolhe os casos emergenciais, né, dessas mulheres, e também por meio do nosso telefone do psicossocial, do nosso telefone funcional, do psicossocial, também por e-mail, que vão ser disponibilizados aqui ao final da live. E também a gente tem uma parceria muito importante com o Instituto de Psicanálise, que é o Instituto Khalili, que acolhe essas mulheres vítimas de violência e são psicanalistas que continuam num processo de escuta, de fala, de acolhimento, de manejo de estresse, né, e de situações dessas mulheres. Então, tudo isso tem sido feito, né, no âmbito da defensoria. E mais Sim, uma novidade, né, doutora Rita, que a gente vinha conversando, que eu sim, acho muito importante colocar, são sobre os grupos reflexivos da defensoria. A gente tem grupos reflexivos para mulheres e para homens. E esses grupos, agora, eles foram adequados e ajustados para voltarem a funcionar, né, em tempos de pandemia. Porque a gente percebe que essas ações, elas precisam ser continuadas. Os serviços que já existiam antes da pandemia, eles precisam continuar existindo para não se criar uma lacuna maior, né, para essas mulheres, principalmente para grupos, né, que precisam desse acompanhamento constante. Então, a gente se preocupou, né, doutora Rita, com foi. esse retorno dessas atividades. Vamos tomar todo o cuidado, tá? Nesse manejo de formatação aí de grupo virtual por videoconferência, né? A defensoria aí continua à frente também de muitas tomadas de decisões e ações estratégicas, né? Nessas intervenções de cuidado, porque a gente se certificou junto ao Conselho Federal de Psicologia para que essa formatação desses grupos, né, respeitem o sigilo, enfim, possibilitando toda essa reflexividade, essa oportunidade que o grupo propicia. Né? Então, voltaremos com os grupos de mulheres e de homens nessa modalidade aí, virtual. Em junho, já temos grupos fechados, temos uma grande parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher, né, de Taguatinga, na pessoa da doutora Luciana Rocha, que é muito, muito parceira nossa, né? Ela E é. e também temos aí uma grande parceria com o Provítima, já com uma turma com a Secretaria da Justiça, por meio do Provítima, né? Nosso subsecretário Diego Moreno. E já temos uma turma em andamento para mulheres, né? Vítimas de violência, todas, né? Advindas lá, provenientes do Provítima. E estamos abertas, né, doutora Rita, para outras turmas fechadas, né? Porque as turmas não podem ser abertas por conta do sigilo e de todo o cuidado, né? Sim, Então a sim. defensoria Foi muito continua. importante você ter falado isso, Roberto, até porque o nosso núcleo, além do trabalho da SUAP, o núcleo da mulher também presta assistência psicossocial, né? Eu vou tentar colocar o fone, gente, porque estão dizendo que está dando eco e pode ser o volume do meu celular que está gerando eco para você, Roberta. Só que eu já tô com o volume bem baixinho aqui, mesmo assim continua dando eco. Então, eu vou fazer se com o fone melhora. Gente, vamos fazer um teste. Você fala alguma coisa, Roberta, só para ver se o eco melhorou? Oi, doutora Rita, você está muito bonita com esse brinco verde de defensora. Gente, o eco melhorou agora que eu coloquei o fone? Será que era o reflexo do meu celular? Acho que, bom, para mim tá bom. Vamos ver se ao longo aqui vai gerar algum comentário aqui do pessoal. Foi muito bom você ter falado isso, Roberta, porque a intervenção psicossocial, ela ela tem um papel fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher, né? O nosso trabalho de assistência jurídica das mulheres ou dos homens envolvidos nessa situação de violência, ele é um trabalho limitado.
É um trabalho de informação, é um trabalho de compreensão dos ciclos de violência e tudo, mas a gente sabe que para o enfrentamento a esse fenômeno, a intervenção psicossocial é muito importante, né? Então eu fico muito feliz e eu tenho muito orgulho de ter na Defensoria do DF um projeto como o seu, né, que é esse projeto de renovação, e que você teve essa iniciativa de estender o renovação para homens e mulheres envolvidos em situação de violência doméstica, porque é a Defensoria, para além de prestar um serviço de assistência jurídica, é a Defensoria promovendo saúde mental para as pessoas, qualidade de vida, né? E isso é muito, muito importante para que o sistema de justiça não fique, como eu costumo dizer, secando gelo, né? Trazendo sempre as mesmas questões a serem tratadas de uma forma que é parcial, é um enfrentamento parcial do problema. Então, eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido já adaptar a formatação desse programa para um atendimento virtual e, com certeza, para os homens inicialmente, né, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação à questão das mulheres, né, por isso que você teve esse zelo, mas eu me coloco totalmente à disposição para participar do Renovação Mulheres, quando for possível, a gente também implementar, né, iniciar a implementação desse atendimento das mulheres, justamente como a Mayara está dizendo aqui, para trabalhar na prevenção dos episódios de violência e não ficar apenas com o tratamento jurídico dessa questão. Ah, não, a sua participação, ela é fundamental, né, para o sucesso aí do projeto, e a gente já conta, né, assim, de forma automática quase, com essa participação, né, tanto a sua como a do nosso defensor também, doutor Luiz Roberto, que é defensor, né, dos homens autores de violência. Então, a gente sempre referencia aí tanto a coordenadora, né, do Núcleo de Defesa das Mulheres no Renovação Mulheres, como também a gente referencia aí a parceria, né, com o defensor responsável, né, por aquele segmento. E realmente, doutora Rita, faz toda a diferença, né, a gente não só trabalhar com todos. A Lei Maria da Penha, ela é um grande divisor de águas, né? Quando ela propõe na sua própria estrutura essa prevenção, né? Sim. E esse cuidado, né? A gente, inclusive, já tem aqui uma outra questão também meio que relacionada, mas eu vou seguir, né, passo a passo, e aí depois no final também, quem tiver um pouquinho mais de interesse sobre o projeto, a gente vai estar explicando aqui no final da live, né, em que consiste o projeto, como as pessoas podem aderir, participar, como pode ser feito o encaminhamento, né? E eu acho bastante importante. Com certeza. Doutora Rita, estavam aqui nos perguntando como a mulher pode denunciar o marido ou o companheiro caso não tenha como sair de casa. Certo. Bom, se a pretensão for fazer uma denúncia para a polícia, né, a gente tem duas situações. Se a mulher estiver numa situação de flagrante, ou seja, o crime estiver acontecendo ou acabou de acontecer, ela pode ligar no 190. Caso ela queira fazer uma denúncia de violação dos seus direitos, que não demande uma vinda da polícia naquele momento, ela pode usar o canal 180, né, o Disque 180, que está sendo aprimorado pelo governo federal, inclusive com o lançamento de aplicativo e de um formulário no site, né? Então não é só o ligar, a pessoa também pode baixar o aplicativo, ela também pode utilizar o site. E o acordo é que isso seja referenciado para as promotorias de justiça e para as delegacias locais, né? E além disso, aqui no Distrito Federal, a gente tem alguns contatos possíveis. Na Secretaria da Mulher, a gente tem um celular que está disponibilizado para que elas prestem orientação ou peçam algum tipo de auxílio. Eu vou falar aqui bem devagarzinho, mas depois a gente pode colocar todas essas informações no nosso site também. É o 99-415-0635, ou também, para a polícia, ela pode mandar, inclusive, um WhatsApp para o telefone 98-626-1197, ou ligar 197.
Inclusive, a Polícia Civil já está disponibilizando a possibilidade de fazer pedidos de medida protetiva de urgência online. Então, isso tudo foi fruto, né, de um trabalho articulado da rede de atendimento à mulher aqui no Distrito Federal, para tentar ampliar as possibilidades de registro de ocorrência ou de acionamento da polícia em razão da pandemia e da redução de atendimento presencial desses órgãos. Então, essas são as possibilidades. Ai, muito bem. Então, esses dados a gente vai disponibilizar aqui no final da live, né, doutora Rita? Para reforçar que as pessoas tomem nota, né, desses contatos e dessas formas aí de acessar os meios de proteção, né? É muito importante a gente reforçar também que a Secretaria de Segurança Pública ela está disponibilizando esses telefones por 24 horas, né? Por conta da pandemia. E tem um outro número que a gente pode estar ligando, que é o 197, aquela opção 0. 197, isso. 197, isso. Né? Isso. 0 e fora as delegacias especializadas, né? Então, acho que isso... eu acho que um trabalho, principalmente um trabalho nessa seara, né, só tem sucesso, só tem efetividade se tem aí se conta com a parceria da rede e essa rede funcionando, né? Exatamente. Então, mais uma pergunta, doutora Rita. Pode falar. Pode falar? Queria aproveitar, antes dessa pergunta, é uma pergunta minha. Como que as pessoas podem ter acesso a essa cartilha maravilhosa desenvolvida pela nossa coordenadora do Núcleo de Defesa das Mulheres? Quem tiver interesse, como é que pode ter acesso a essa cartilha? Olha só, eu fiz a cartilha inicialmente com um projeto de que a gente a gente fez uma impressão de milhares de cartilhas e a nossa intenção é que a gente levasse esse material físico para as escolas e não simplesmente entregasse uma cartilha sobre os direitos das mulheres nas escolas, mas que fizessem eventos explicando o porquê da Lei Maria da Penha, explicando as questões de violência de gênero, o que está por trás, né? Qual é a base da violência de gênero, qual é o motivo pelo qual as mulheres são mais vitimadas dentro do seu ambiente doméstico. Então a cartilha ela traz todas essas informações. Com a suspensão das aulas e dos eventos, a gente ficou também com esse projeto em suspenso, mas a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação e isso vai ser levado adiante no momento oportuno. Nesse meio tempo, a pessoa pode baixar essa cartilha no site da Defensoria Pública. É uma cartilha com uma linguagem acessível e voltada principalmente para os jovens. Então, a gente tentou explicar direitos humanos das mulheres, os pactos internacionais, a história de direitos das mulheres, a história da Maria da Penha, né, por que existe uma lei com o nome dela. Então tem um material super interessante que vai além de informação e de educação em direitos exclusivamente, no sentido legal, né, do que está previsto na Lei Maria da Penha, mas também das questões culturais por trás, né, das influências culturais por trás desses direitos. Aí a nossa assessoria de comunicação está aqui me passando que a pessoa pode entrar no nosso site, na aba Para o Cidadão, Materiais Informativos. Isso, exatamente. Então, vamos todos entrar nessa aba Para o Cidadão, Materiais Informativos, e acessar essa entrega maravilhosa, né, da Defensoria, por meio da pessoa da doutora Rita, né? Porque isso fortalece e amplia não só a nossa consciência dos jovens, né? Como a doutora Rita bem mencionou, né? Fortalece aí não só a educação de direitos, mas promove toda essa educação também em saúde, né? E isso é muito bom a gente poder trabalhar também com essa cartilha nesses momentos agora de confinamento, né? Que Sim.
esses momentos de confinamento, por si só, eles já trazem um desequilíbrio emocional. Muitas reações psicológicas são esperadas diante do isolamento. Para pessoas que não sofrem violência, imagine para as pessoas que Exato. já estão mais tensionadas, né? Então, Exatamente. isso tudo vem para corroborar, né? Para mitigar o sofrimento dessas pessoas, né? E para ampliar, para garantir esses acessos. Então, Sem dúvida. muito bom. E, doutora Rita, qualquer pessoa, como um vizinho, por exemplo, pode denunciar uma agressão à mulher? Como essa pessoa deve proceder? Quem deve procurar para fazer a denúncia? Essa denúncia, ela pode ser anônima? As pessoas têm muitas dúvidas acerca disso. Queria que você explicasse para a gente aí um pouquinho. Bom, isso vai depender do tipo de crime que é praticado, né? Quando a gente está falando em denúncia, estou pensando aqui, né, numa denúncia às autoridades policiais, então eu vou falar especificamente sobre essa questão. A Lei Maria da Penha, ela pretendeu justamente promover uma alteração de cultura no sentido de que a violência doméstica não é um problema só do casal, é um problema cultural, é um problema da sociedade, e toda a sociedade deve se envolver no enfrentamento a esse problema, a essa questão. Porém, nem todo crime praticado no âmbito da violência doméstica pode ser denunciado sem a anuência da mulher. A mulher, muitas vezes, ela precisa concordar com a representação criminal daquele agressor, a depender da situação. Isso não quer dizer que um vizinho ou um parente próximo que esteja percebendo essa situação não deva acionar a polícia. A gente recomenda, especialmente numa situação flagrancial, que sim, que a polícia seja acionada, especialmente em casos em que tem violência física, porque aí vai depender da vontade da mulher o procedimento de investigação, de apuração daquela violência. Mas o que eu gosto muito de reforçar, para além da denúncia, porque veja, quando a gente denuncia para as autoridades policiais, e sim, essa denúncia pode ser anônima, inclusive pelo 180 tem a opção de o denunciante optar pelo sigilo, né, da sua identidade enquanto denunciante. Então, sim, isso é possível. Mas é muito importante a gente também pensar no acesso e no acolhimento a essa mulher. Porque o que pode acontecer é a polícia de fato ser acionada, ela de fato tomar todas as providências para iniciar uma investigação, mas a mulher não está preparada para esse procedimento e esse procedimento do Estado acabar reproduzindo novas violências institucionais contra essa mulher. Então, eu penso que é muito importante que aquela pessoa próxima do trabalho, o vizinho ou a pessoa da família que está com essa suspeita, também tente, claro, se não for uma situação emergencial, uma situação de risco iminente, né? Mas diante de uma desconfiança, do vislumbre de uma possibilidade de violência, que essa pessoa tente um acolhimento e um esclarecimento com a mulher para que ela também faça parte dessa decisão de acionar as autoridades e de responsabilizar o agressor pela violência que está sendo praticada, né? Então, eu estou tentando dar uma resposta um pouco mais complexa, porque a gente pode falar assim, o vizinho pode denunciar, né? E a gente que trabalha com a realidade, com o dia a dia dessas mulheres, a gente sabe que não é assim tão simples, né? E que muitas vezes, se for um xingamento, uma ameaça, que vai depender da anuência dela para um procedimento criminal, para uma investigação continuar, isso pode acabar sendo um fator de fragilização, de exposição dessa mulher em risco. Então, é muito importante que essa abordagem seja feita de uma forma bastante estratégica. Maravilha. Então, não é simplesmente denunciar, né? Pelo que você acabou de colocar aqui, né? Com muita propriedade, a gente tem que se cercar também, né? De que aquilo não vai representar um risco, né? Iminente maior para aquela mulher, né? Naquele momento. Em situações, como eu disse, né, em situações de flagrância, de risco iminente, de agressão física, nenhuma dúvida, a pessoa deve acionar, né, a delegacia de polícia ou a polícia militar, o mecanismo de segurança pública que estiver mais disponível naquele momento. Isso é muito importante para resguardar a integridade física da mulher que eventualmente estará em risco. Em situações Porém,
Isso, em situações de flagrância principalmente. Porém, se existe um histórico e a intervenção talvez, né, demande uma sensibilização da mulher de estar nesse ciclo de violência, nem sempre a denúncia vai ser o meio mais eficaz de quebrar esse ciclo. Muitas vezes é preciso conversar e conscientizar a mulher de que ela está numa relação que é abusiva, que é violenta, e que ela tem recursos e meios para sair disso. Excelente. E mais uma pergunta, doutora Rita. Em abril, essa pergunta ela é bem emblemática. Em abril, foi sancionada a lei, né, 13.984 de 2000, né, de 13.984/20, né, que altera a Lei Maria da Penha para permitir que juízes possam obrigar os agressores de mulheres vítimas de violência a frequentar centros de educação, de reabilitação e a ter acompanhamento psicossocial. Como coordenadora do Núcleo de Defesa das Mulheres, qual a sua opinião a respeito dessa nova norma? Bom, como uma pessoa, antes de falar como coordenadora do Núcleo de Defesa das Mulheres, assim, eu acho que eu falo como defensora, como jurista e como uma pessoa que acompanha o fenômeno da violência doméstica desde antes, porque eu já passei por várias de violência doméstica na defesa dos homens, dos agressores e agressoras. Eventualmente temos mulheres acusadas de violência doméstica, mas é tão minoritário que a gente fica com o hábito de falar, né, de defesa dos homens. O que eu acho, né, primeiramente, a melhor parte do meu trabalho eram os grupos de reflexão, era participar dos grupos de reflexão, porque eu realmente acho que é o meio mais adequado para se evitar reincidência, né? Porque a gente é um processo de conscientização do cidadão de que, de fato, ele violou um direito da outra pessoa, de que, de fato, ele praticou um crime. No caso específico de crimes praticados no âmbito da violência doméstica, existe uma dificuldade muito grande por parte dos homens acusados de compreender que eles praticaram um crime. Eles entendem que aquilo foi uma briga de casal e eles não entendem por que o Estado está interferindo. Então, o grupo de reflexão, ele é muito importante para promover essa conscientização. Porém, o que me preocupa, e esse projeto de lei, a defensoria, na época eu era coordenadora da Comissão de Direitos da Mulher da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, e nós fomos convidados a participar de reuniões que tratavam de outros projetos de lei que alterariam a Lei Maria da Penha, inclusive esse. E à época isso já nos preocupou, que essa inserção da obrigatoriedade de participação em grupo de reflexão viesse nessa natureza jurídica de medida protetiva de urgência. Então, o que me preocupa enquanto defensora pública e defensora, portanto, de direitos humanos, é que, por uma eventualidade, com alguma dificuldade de participação desse grupo, porque a gente sabe que os grupos, eles normalmente são oferecidos em horário comercial, em dias úteis, né? Muito possivelmente o homem não poderá comparecer a esse grupo, ele corre o risco de responder pelo crime de descumprimento da medida protetiva. Se esse for o caminhar da interpretação jurídica, isso é extremamente prejudicial, nem na minha visão, desproporcional, dentro do sistema jurídico. Não faz sentido, não é proporcional que uma pessoa responda por um crime porque não participou de um grupo de reflexão que, para ser efetivo, depende grandemente da adesão da pessoa, a importância, a necessidade de estar lá. Então, inclusive porque para além da vontade dele, para além da vontade do homem participar, é preciso também que ele tenha possibilidade de participar. E a gente sabe que muitas vezes eles não têm essa possibilidade, por mais que tenham interesse. Então, à época desse projeto de lei, a Defensoria foi contra essa alteração da Lei Maria da Penha, e é muito bom que se deixe registrado que não foi porque a Defensoria na representação pela Associação Nacional, certo? Para deixar bem claro. Não porque a gente não entenda que os grupos são importantes, mas porque, principalmente, talvez o meio mais adequado, o meio jurídico mais adequado, não tenha sido incluir como uma medida protetiva de urgência. Isso é uma preocupação que nós temos,
Agora, é claro, por outro lado, isso pode gerar o fomento e o aumento de grupos de reflexão. Então, cabe a nós cumprir a lei e aguardar para ver se, de fato, isso vai fomentar uma política preventiva, que é o foco principal da Lei Maria da Penha, e também averiguar se os tribunais vão entender que a não participação do grupo de reflexão deva ou não gerar a prisão ou a responsabilidade do homem por um crime diverso. Isso vai ser construído, né, pela jurisprudência e pela nossa prática judicial também. Então, doutora Rita, você trouxe aqui várias dimensões, né, dessa alteração dessa lei. Né? Uma dimensão importante que você traz é sobre esse fomento, né? Desse aumento desses grupos reflexivos, né? E também de atendimento psicossocial para esses homens. Né? Porque a gente sabe que o tão quanto de benefício esses homens têm quando participam desses grupos reflexivos, né? E também do acompanhamento psicossocial, seja individual ou em grupo. Porque a gente percebe na prática que estudos mostram, né, que em média, até 70% dos homens que participam dos grupos reflexivos não reincidem. Ao passo que os homens, até 65% dos homens que são apenas condenados, né, de forma isolada, sem outras medidas, né, preventivas e de promoção de saúde e de educação de direitos, eles são reincidentes. Então, a gente verifica, né, na prática, assim, a importância realmente da participação desses homens nos grupos, né, reflexivos. Alguém está perguntando aqui como é que faz para a gente convencer esse homem a participar de um grupo reflexivo. Na verdade, né, doutora Rita, ainda na primeira pergunta, essa pergunta a doutora Rita já vai responder. Mas a gente ainda tem, a doutora Rita ainda mencionou aqui uma outra dimensão. Além do fomento, essa alteração ela vai de encontro com a convenção, por exemplo, de Belém de Pará, que ela determina que os estados, né, adotem medidas para reestruturar as suas condutas, né, estruturais, de preconceitos, de machismo, exigindo dos estados ações preventivas, né, desse cuidado, desse manejo. Então, ela nesse aspecto é muito positiva. Agora, o problema realmente é vincular os grupos reflexivos a essa execução penal. Isso, a doutora Rita falou aqui pra gente que ela, além de ser coordenadora do Núcleo da Mulher, ela é militante da causa. E para as pessoas estudiosas, militantes da causa de gênero, a gente sabe que isso é preocupante. Por quê? Porque pode ter um efeito, pode comprometer a transformação de valores e de comportamentos desses homens quando a gente vincula à execução penal. Né? Então, são reflexões que a gente tem que aí, promover grupos de estudo para aplicar já essa alteração, né? Porque, na verdade, teve essa alteração, veio a pandemia, então a gente ainda não recebeu, né? Principalmente na defensoria, os homens que fazem parte dos nossos grupos, né? Eles são provenientes, estão em sursi processual, né? E, enfim... E a gente ainda não recebeu nenhum homem depois dessa alteração. Com essa alteração. Assim, primeiramente, não é fácil, né, convencer os homens a participarem desses grupos reflexivos. A gente sabe que é uma tarefa difícil. Eu entendo o que você, Roberta, está falando, né, enquanto psicóloga, enquanto pessoa que recebe a pessoa, por exemplo, vindo de uma vinculação do processo de execução penal. Eu vi com essa obrigatoriedade, ou às vezes de algum outro benefício processual que ele recebeu, algum direito processual que aquele homem tenha naquele processo. Então, não é uma tarefa fácil. Acho que, juridicamente falando, a via da execução penal ela é mais adequada, primeiramente porque ele já foi condenado. Então, eu já tenho uma pena ali a ser cumprida, embora a gente continue com o problema da adesão, né, da pessoa chegar... Sem aquele convencimento todo, isso pode ser problemático, inclusive para o próprio grupo, para a qualidade do próprio grupo. Então, existem outras estratégias, né? Tem juízes, por exemplo, e juízas que fomentam, não necessariamente fixando a título de medida protetiva, mas fomentam desde o início que ambos participem de grupos reflexivos
e na eventualidade do homem ser condenado, aquilo vai ser considerado para uma eventual pena, né? Então, existem outras estratégias que a gente pode adotar para convencer da vantagem desse grupo, para além de inclusão disso como uma medida protetiva de urgência, principalmente quando a gente tem um crime específico de descumprimento da medida protetiva de urgência. Então, a rigor, não, se ele for obrigado a participar do grupo e não for, é um fato, ele descumpriu a medida protetiva. O que pode acontecer é que juridicamente venha a ser interpretado como uma impossibilidade de caracterização do crime por outros motivos. Mas, a rigor, na letra fria da lei, ele estaria cometendo um crime, sim. Então, essa é a nossa preocupação enquanto defensoria. Mas eu acho que a gente pode adotar outras estratégias para convencer e vamos ver, né, na prática como que vai ficar, se isso de fato vai fomentar a criação de mais grupos. Aqui no Distrito Federal a gente está muito bem servido, a gente tem vários grupos de várias instituições, nem todos os estados têm. A gente tem que lembrar que é uma lei federal, isso vale para o Acre, isso vale para comunidades ribeirinhas, que o homem vai ter muito mais dificuldade de transitar para ter acesso, nem todo mundo tem uma Roberta na Suape fazendo um grupo virtual, nem todos os nossos usuários têm celular, têm acesso à internet, então tudo, né, a gente vai ter que aguardar também para aprender com a experiência como vai ser. Exatamente, doutora Rita. E outra coisa, fora que o legislador ele não deixou muito claro nessa alteração em que momento, né, vincular esses homens aos grupos, né? Então, assim, em qual momento do processo? E isso é uma dúvida, né, que ficou no ar. E tratar... Na verdade, o momento do processo, ele é, claro, é o momento da fixação da medida protetiva de urgência, que tem que ser decidida 48 horas depois do registro da ocorrência, ou quando a própria mulher faz o pedido. Ok, mas, por exemplo, os serviços, eles têm seus prazos para funcionar, então o juiz vai fixar aquela medida protetiva de urgência. Vou dar o exemplo do NAFAVD, que é um aparelho maravilhoso que existe aqui no Distrito Federal, que também conduz grupos de reflexão, mas que tem uma fila enorme de espera, e às vezes a pessoa demora 6, 8 meses para ser chamada. Né? Então... Pegando esse gancho, doutora Rita, é exatamente isso que acontece. Aqui no DE, a gente tem 9 NAFAVDs, temos também os grupos reflexivos nos tribunais de justiça do Distrito Federal, o nosso grupo da Defensoria, né? E também a gente conta com grupos aí das clínicas escolas, mas todos esses grupos, né, eles não conseguem absorver a imensa demanda. Então, é um outro ponto também dessa alteração. Né? A gente sabe que os recursos destinados, né, a mulheres, a questão de violência, já são restritos. Da onde vão sair esses recursos? Né? Será que a Secretaria de Políticas para Mulheres pensou nisso? Da onde que vão sair esses recursos? Vão ser injetados mais recursos para ter um aumento de profissionais, aumento de... Exatamente. Né? Isso tudo foi pensado? Então, está sendo estruturado, né? Então, assim, são dimensões. E outra, finalizando, eu acho uma coisa muito importante, doutora Rita, que atribuir também uma mudança de comportamento para homens e para mulheres, com base apenas em grupos reflexivos, é de uma extrema responsabilidade, né, para esses grupos. Porque a gente sabe que os grupos reflexivos são atividades meio. A gente tem aí uma conjuntura, né, um contexto social, socioeconômico, né, político. Exatamente. E vários marcadores aí, várias interseccionalidades que sem isso, sem esses cruzamentos, sem essas interseções, a gente não consegue fazer uma política de ação interventiva efetiva, né? E a gente... Sim. Para além disso, como psicóloga, eu posso dizer que uma mudança não acontece, uma mudança de pensamento ou mesmo de comportamento, ela não acontece de uma hora para outra. Né? A gente sabe que tem as fases de preparação. Por mais efetiva, e ainda há que se pensar na efetividade, na eficácia dos grupos reflexivos. Como esses grupos reflexivos, quais são as metodologias que estão sendo usadas? Metodologias de educação, de psicanálise, de educação, que são grupos operativos mais reflexivos também, a ponto de
possibilitar e de propiciar esse ensino e aprendizagem para a mudança, né? Exatamente. Como que a gente pode lidar com essa fases da mudança? Muitas pessoas pensam assim, poxa, aquele homem participou do grupo reflexivo e não resolveu nada. Sendo que a gente sabe, psicologicamente falando, que as fases da mudança assim, de um comportamento, por exemplo, elas envolvem desde a pré-contemplação, quando a gente não tem a intenção de mudar, quando a gente não acha que o nosso comportamento é violento, não acha que aquilo é um comportamento de risco, até contemplar, até preparar, até agir, até para manter aquele comportamento. E muitas vezes a gente vai ter recaídas, porque a gente tem aqui, né? A gente foi criado e educado por uma cultura hegemônica, né? De um patriarcado, assim, e de uma cultura sexista que oprime, né? E que coloca a mulher numa relação de poder, assim, bem submissa aos homens. Então, tem uma série de fatores para a gente tratar, né? E para a gente entender que a responsabilidade, né, dessa mudança de relações aí para relações mais compassivas não é só de um grupo reflexivo, né? Mas para além disso. Com certeza, com certeza. Não é só a existência de um grupo reflexivo, mas é isso tudo que você falou, é a metodologia que é empregada, se a metodologia promove todas essas reflexões que você está trazendo, que são muito, muito importantes, e é por isso, mais uma vez, que eu vou registrar que eu sou muito fã do seu trabalho, Roberto. E eu, então, nem se fala, né? É muito bom quando a gente tem afinidade, né? Na verdade, Jung, né, fala muito de sincronicidade. Então, eu acho que tem uma sincronicidade, é mais do que afinidade, né, doutora Rita? A Com gente certeza. continua aí, para quem também não sabe, estudando, né, também, né, questões de gênero, se especializando. A gente tenta realmente criar estratégias de cuidado, né, balizadas assim em ações interseccionais, em ações de manejo de estresse e de cuidado e também jurídicas, né? Com todo o cuidado que os segmentos exigem, né? Exatamente, exatamente. Doutora Rita, mais uma pergunta aqui. Roberta, eu vou falar bem rapidinho, porque a gente está já chegando para o final, né? O Ascom aqui avisou a gente que a gente só tem mais 5 minutos. Ai, meu Deus. Então vamos concluir aqui. Essa é a primeira live dessa temática, que é uma temática que eu acho que a gente pode aí desenvolver várias lives, vários encontros, porque são muitas coisas a serem tratadas e abordadas, né? Mas então vamos lá. Para combater a violência familiar e doméstica contra a mulher durante a pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos adotou medidas como o lançamento de plataformas digitais que ampliam o alcance dos serviços do Disque 100 e do Disque 180 para o meio digital. Em nível distrital, quais equipamentos e ferramentas podem ser acessados por essas mulheres, especialmente nesse período de isolamento? Então que bom que a pergunta é essa, porque a gente já falou bastante sobre isso, né? Além do acesso pelo 100, pelo 180, eu já falei dos outros recursos da Secretaria da Mulher, da possibilidade de denúncia online que a Polícia Civil disponibilizou. Quem perdeu essa resposta pode voltar na live, porque ela fica disponibilizada, gente, 24 horas. E como a gente está correndo o risco de cair, eu vou aproveitar para agradecer a Roberta por ter, né, participado desse bate-papo aqui comigo. É uma primeira experiência que a gente está tendo aqui nessa formatação. Então, muito obrigada à Defensoria Pública por ter escolhido esse tema no Dia Nacional da Defensoria Pública. É um tema de extrema importância para nós. E muito obrigada por ter tido a possibilidade de divulgar o trabalho do NUDEM em defesa das mulheres. Eu que agradeço, eu também agradeço por essa oportunidade, por esse convite, doutora Rita, e nos despedir aí, né, dos nossos usuários, dos nossos parceiros de rede, enfim, dos nossos colegas de profissão, e parabenizar todos, né, e todas aí que estão na linha de frente de atuação aí, né, durante essa pandemia.
diminuindo, tentando diminuir, criar estratégias, né, de primeiros cuidados aí psicológicos para essas pessoas que estão na linha de frente e com muitas demandas, né, de cuidado. Então, Obrigada, gente. eu agradeço. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar do projeto, né, doutora Rita? Tem 2 minutos, Roberta. Então fica para uma próxima live, né? A gente pergunta, Tá uma certo. pergunta aqui, como que eu faço para me inscrever no projeto? Só lembrando, né? Acessem as redes sociais da Defensoria e na matéria vão estar ali disponibilizadas, né? Todos esses contatos, todos os formulários e todas as informações acerca do que a gente discorreu aqui nessa, né? Tratou aqui nessa live de hoje. Então, muito obrigada, foi muito bom aqui. Obrigada. Papo, doutora Rita. Obrigada a todos e todas que estavam assistindo a gente. Tchau, tchau. Tchau. Até logo.